Eu queria pedir para os irmãos abrirem comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, vamos ler do versículo 19 em diante. Hebreus 10, versículo 19. Vamos ler do 19 até o versículo 22. Assim que, irmãos, tendo confiança para a entrada no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, o qual nos inaugurou um caminho novo e vivo, através do véu, isto é, de sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acerquemo-nos, ou aproximemo-nos, com coração sincero, em plena certeza de fé, havendo sido purificado os corações de má consciência e o corpo lavado com água pura. Vamos lá também, 1 Reis, capítulo 6. Versículos 3 até o versículo 6, do 3 ao 6. Acho que ficou azulzinho aqui, tá normal? Se quiser colocar um pouquinho. Aqui assim. 1 Reis 6. Aqui? Vou virar ele aqui. Isso. Capítulo 6, versículo 3, que diz assim: A casa que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico diante do lugar santo da casa tinha 20 côvados de comprimento no sentido de largura da casa, e 10 côvados de largura na frente da casa. Fez para a casa janelas largas por dentro e estreitas por fora. E contra o muro da casa construiu ao redor do templo uma estrutura, e para o templo construiu câmaras ao redor. A galeria inferior tinha 5 côvados de largura, e a intermediária 6 côvados de largura, e a terceira 7 côvados de largura, porque havia feito reduções no lado exterior e ao redor da casa, para não embutir as vigas das galerias nos muros da casa. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos. Nós queremos que o Senhor nos fale ao coração, que a Tua palavra, Senhor, possa nos tocar, que o próprio Senhor tenha caminho para encontrar mansidão em nós, para acolhermos a Tua palavra. Senhor, toda a nossa condição humana, a nossa pequeneza humana, a nossa fraqueza humana, nós colocamos nas Tuas mãos, porque nós confiamos na Tua presença que nos cobre, para que o Senhor tenha liberdade de falar conosco. Apesar da fraqueza de quem fala e também de quem ouve, o Senhor é poderoso pelo Teu Espírito, para nos impressionar, para nos falar,
para nos edificar, Senhor, com o que venha do Senhor. Usa a tua palavra, Senhor, como um espelho que nos permite nos lavar e sermos mais santificados para ti, para vivermos uma realidade que te agrada. Ajuda-nos todos nós. Glorifica a ti mesmo, Senhor. Envergonha mais uma vez teu inimigo. Repreende toda a ação, todo o ataque dele, toda a distração, toda a arma que ele tenha forjado. Caia por terra em nome de Jesus. Enquanto nós permanecemos com o céu aberto diante do Senhor. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vimos na última comunhão que tivemos que havia então aquele pórtico diante da casa, e o pórtico é aquela estrutura que embeleza a porta e que estreita mais o espaço que se tem na entrada da casa, já que ele tem, na verdade, sim, a mesma largura das paredes, mas o comprimento é por metade dessa largura. Então vamos dizer assim que quando você se chegava no templo, era maravilhoso você contemplar as medidas da casa, mas no que diz respeito a entrar no templo para poder usufruir aquilo que Deus tinha, era necessário passar pelo pórtico. E no pórtico havia duas colunas, que nós vimos naquela ilustração que foi colocada para os irmãos verem, e elas vão ser citadas no final do capítulo 7, como Irão, o construtor de colunas, as edificou num espaço ali onde havia muito barro, havia um espaço onde podia se trabalhar, né, o bronze derretido. Então Irão lavrou ali, ele produziu aquelas duas colunas de bronze cujo peso não podia nem ser calculado. E, por ordem de Deus, elas receberam o nome de Boaz e Jaquim, e foram colocadas na entrada do pórtico para um testemunho do que o povo precisava saber. E mais do que o povo, os sacerdotes precisavam ter consciência de que a partir do momento que entrassem na casa, irmãos, haveria algo que Deus ia requerer cada vez mais para produzir aquele testemunho. Domínio e imagem. Imagem e domínio. Sacerdócio e realeza. Glória e majestade. Força e formosura. Jaquim e Boaz. Nele está. Isso fala da imagem. E Boaz, que fala de força, que fala de domínio, de poder. Esse é o testemunho que Deus requer daqueles que habitam na sua casa. Daqueles que não querem só ser salvos, mas querem estar usufruindo do que Deus tem na sua casa. E a gente viu que essa salvação de Deus, ela vai se estreitando, porque por um lado, sim, ele quer todos os homens, mas em Cristo, com vistas à maturidade. Mas para que isso seja uma realidade, então ele coloca aquele pórtico para que, ao entrar pelo pórtico, pela porta, que é o próprio Senhor Jesus, mas agora numa experiência vital de salvação, nós sejamos não apenas salvos da ira, mas tendo já sido reconciliados com ele pela morte do seu filho, pelo sangue do seu filho, sejamos agora salvos em sua vida, para vivermos uma vida que agrada a Deus. E não só que é perdoada por Deus, não só uma vida que se sente alegre porque recebeu perdão dos pecados, mas que pode cooperar com Deus no desejo do seu coração. Então aquelas colunas estão ali para dizer, vocês querem entrar? É para testemunhar que na casa de Deus as medidas da casa e a lei da casa tem que ser obedecida. Paulo disse a Timóteo, eu te escrevo estas coisas para que se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E quando você chega na casa de Deus, na porta por onde você entra, para poder servir e ao mesmo tempo usufruir daquelas coisas interiores da casa, você tem o testemunho da verdade no que tange a casa de Deus. Domínio e imagem, glória e majestade, força e formosura, Jaquim e Boaz. E isso vai se afunilar cada vez mais à medida que nós formos entrando. Agora, depois que você passa pela porta, pelo pórtico,
começa a ter uma experiência interessante, irmãos. Eu não sei como é que está na tradução dos irmãos, mas nós lemos aqui, a textual foi mais fiel ao hebraico, como também a Reina Valera faz. Imediatamente são citadas as janelas da casa. Depois que você passa pela porta, você começa a ter visão do que é a casa. Mas é interessante como é que Deus põe essa questão da visão da sua casa. O Espírito Santo coloca a janela. Isso tem um porquê, irmãos? Por que do tabernáculo a arca vem primeiro, o propiciatório vem em segundo? E se nós estamos vendo o tabernáculo, para dar um exemplo, né, que vai vindo de dentro para fora, diferente do templo que é de fora para dentro, o tabernáculo vem de dentro para fora, você tem a arca, o propiciatório, e seria normal que agora então se falasse do véu, que se falasse do incensário, que se falasse do candelabro, se falasse da mesa dos pães. Mas não é essa a ordem que acontece no tabernáculo. O Espírito Santo muda a ordem de revelação da mobília. E por que no templo, que em vez de vir de dentro para fora, vai de fora para dentro, a hora que ele passa pelo pórtico, ele começa a dar atenção às janelas da casa. E olha que interessante, né? Eu procurei imagens para tentar mostrar para os irmãos, mas não achei. Mas eu lembro que numa comunhão que a gente estava tendo com o irmão Gino, ele tentou desenhar na lousa para a gente tentar entender, né? Porque na cabeça dele tinha o templo inteiro. Bem bonitinho, desenhado e alinhado. Na nossa cabeça a gente foi ver quanta dificuldade a gente estava tendo. A gente só descobre que a gente está tendo dificuldade em uma coisa quando você descobre uma pessoa que de fato conhece aquilo e aí você quer ajudar ela. Quando ela fala, vamos fazer um desenho, por exemplo. Aí a gente foi para a lousa, né? E eu lembro que alguns de nós que desenhava foi tentar desenhar conforme o irmão ia descrevendo. E ele teve que apagar várias vezes o desenho que a gente estava fazendo. Porque a nossa ideia não era a ideia que de fato tinha desse templo. Mas para dar um exemplo do que eram essas janelas, a textual, traduzindo mais de acordo com o hebraico, fala que elas eram de uma característica. Elas eram estreitas, conforme você olhava de fora, mas por dentro da casa elas eram largas. Vocês já viram binóculo? Você pega o binóculo, você olha ele, quem está olhando daqui, vê só aquele vidrinho assim pequeno. Tá, mas como é que isso aí pode ampliar tanto a visão de alguém? Mas a hora que você pega ele e você olha daqui, você vê várias camadas vastas de lentes, cada vez mais amplas. A casa de Deus era mais ou menos na estrutura interna desse binóculo. Se você chegasse dentro dela, de dentro você ia perceber melhor as coisas, ao passo que de fora você não conseguia penetrar. Então isso aqui tem um princípio espiritual, irmãos. A primeira coisa que o Senhor mostra é que depois de passar pelo pórtico, se nós queremos servi-lo como sacerdote, visão espiritual é tudo. E a visão espiritual tem uma lei. Quanto mais profundo você está, melhor você entende realmente as coisas. E quanto mais fora você se encontra, menos você consegue entender. Não é interessante isso? Isso é muito interessante. São camadas de discernimento espiritual, porque elas eram largas e medidas por dentro. E iam se estreitando à medida que chegava naquele ponto onde havia, né, a saída para fora. Isso indica o quê? Por exemplo, nós estamos aqui, todos nós somos irmãos, temos a mesma Bíblia, temos o mesmo Senhor. Mas, irmãos, não é preciso a gente falar que a medida de discernimento espiritual de cada um varia. Como que irmãos lendo o mesmo versículo, lendo a mesma Bíblia, adorando o mesmo Senhor, possuem medidas de discernimento diferentes? É porque essa é a natureza do serviço na casa de Deus. E você vai ver que é interessante uma outra coisa. Você só serve de verdade à medida que você tem discernimento. Se você realmente não viu as coisas, não adianta fingir que viu. Porque fica até feio. Fica desonroso. O irmão Atmani, por exemplo, eu fico imaginando como é que era a experiência dos irmãos quando iam pregar, quando o irmão Atmani estava ouvindo na plateia. Né? Era uma coisa tão constrangedora, irmãos, que às vezes é dito que quando ele chamava os irmãos para ministrarem a palavra no domingo, ele se escondia atrás da parede, para ninguém vê-lo. Mas por que isso? Porque, sabe, o irmão Atmani era uma pessoa tão tratada por Deus,
que qualquer irmão que se levantasse para falar diante dele ficava constrangido. Era um constrangimento que vinha da medida de luz que ele tinha. Não que ele se impunha sobre os irmãos, está entendendo? Mas os irmãos sentiam-se. Porque percebiam a distância que tinha entre o discernimento nas coisas de Deus que ele possuía e o discernimento que eles possuíam. E às vezes também a gente quer, na igreja, tentar meio que dar uma forçadinha no crescimento dos irmãos. Né? Dar um empurrãozinho. Vamos lá, irmão, reage aí, vai. Mas isso não funciona, irmãos. Porque não é assim na casa de Deus. A casa de Deus, o serviço avança conforme o grau da consciência espiritual aumenta. Você percebe que quando o irmão toca em algo do Senhor, você não precisa falar muito. Ele toca. Ele vê. E quando realmente ele vê, aquilo não pode ser disfarçado. Aquilo produz uma realidade espiritual. E a verdade sobre isso é quando Paulo está falando para os coríntios, em Coríntios capítulo 2, capítulo 3, né? Ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, não vos pude falar como espirituais. Mas ele começa a descrever o que é o homem espiritual. Antes de falar isso no capítulo 3, no final do capítulo 2 ele fala: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A palavra natural ali no grego é homem psíquico, é o homem almático. É o homem que tem o centro da sua vida e pensamentos puramente na esfera mental da terra. Este homem, que é o homem não regenerado, ele não tem nem condição de entender ou querer as coisas de Deus. Para ele, tudo que é espiritual é uma loucura. Porque o homem anímico, o homem mental, ele só pode, com aquilo que a mente dele consegue entender de forma lógica, que o senso, que a sensitividade dele toca, apalpa, vê. Então, com essas coisas ele está acostumado. Mas com as coisas espirituais ele não consegue, ele não penetra, irmãos. Por que os incrédulos acham que é uma perda de tempo a nossa vida, nosso serviço, tudo que nós damos ao Senhor para eles é uma coisa assim que não tem sentido. Porque eles estão totalmente fora da casa. E a figura é muito linda, porque você não pode entrar na casa pela janela. Você pode ver pela janela, mas não dá para você entrar por ela. Você tem que passar pela porta. E quem é a porta da casa de Deus, irmãos? É o Senhor Jesus. Então, na igreja, você só pode ver depois que você está em Cristo. Se você não está em Cristo, você pode fazer parte da igreja anglicana, episcopal. Como a gente estava falando, você pode dar escola dominical num círculo religioso, você pode se envolver de forma religiosa com as coisas. Mas se você não passou pela porta, a janela não vai te ajudar. Está dando para entender, irmãos? Estudo bíblico sem o Espírito Santo, sem regeneração, não consegue, irmãos, levar você para as interioridades de Deus. É necessário passar por Cristo como a porta, irmãos, da casa de Deus. E se nós queremos avançar, não é só passar pela porta, que é Cristo, mas ver que essa porta tem um testemunho que nos chama para um serviço. Mas tudo isso é uma obra que o próprio Senhor tem que fazer. Ninguém consegue produzir revelação espiritual, irmãos. É por isso que Paulo ora, pedindo que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para nós percebermos qual é a esperança do nosso chamamento. É muito interessante isso. À medida que os olhos se abrem, a pessoa muda instantaneamente. Porque à medida que ela vai conhecendo, não tem como ela desver o que viu. Só que também existe uma outra realidade. Com essas janelas mais vastas por dentro e estreitas por fora, significa o quê? Quem realmente tocou, tocou. Quem não tocou, não tocou. E quem tocou, tem sensibilidade para perceber até que medida aquele que não tocou. Até onde ele tocou, tocou. Ela é estreita por fora. Quanto mais fora você está, menos você consegue perceber. Mas quanto mais dentro, mais vai ampliando. E tem irmãos que estão mais dentro que outros. E conseguem perceber mais. E é uma coisa interessante, irmãos. Quando você realmente toca e percebe, dentro dessa casa, olhando por essas janelas que vão se ampliando, como aquele binóculo, então, aquele que está mais dentro da casa, que não está tão longe, ele vai vendo mais.
você tem uma sensibilidade para perceber irmãos que viram mais, mas você também não consegue ser enganado pelos que viram menos. Porque tudo é uma questão de ver. Eu não sei se eu estou conseguindo traduzir isso para os irmãos. Quando você vê espiritualmente as coisas, você viu. Por isso que o irmão Atmania estava falando que era tão difícil pregar de dia, que ele costumava falar uma frase assim: é fácil pregar a palavra de Deus, mas os que realmente são tratados por Deus e têm o ministério da palavra, quando eles escutam alguém pregar, eles sabem se a pessoa está pregando a palavra como ministério ou apenas como letra morta. Os que realmente são tratados no Espírito sentem, em graus variados, o ministério da palavra fluindo, a visão espiritual sendo dada. Tudo é uma questão de você estar dentro, de verdade. Porque o homem espiritual, olha que interessante, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então quem está dentro vê quem está fora, mas quem está fora não consegue ver quem está dentro. Que interessante. O irmão Samuel, à medida que ele tem o Senhor e que o Senhor vai colocando as coisas em ordem na vida dele, conforme o grau de luz vai acontecendo, ele consegue discernir a si mesmo e discernir os problemas dos outros. Mas os outros que não têm essa ordem, esse facho de luz entrando dentro da casa, que fala da janela, eles não conseguem discernir nem a si mesmos, muito menos o Samuel. Não é lindo isso, irmãos, na nossa experiência? À medida que o Senhor vai se formando em nós vamos conseguindo, irmãos, não só nos discernir, mas discernir os outros. Mas os outros que não têm essa medida de luz não conseguem nem se discernir, e muito menos nos discernir. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aí você vai ver, às vezes, que tem alunos que são professores dos seus professores. Porque aquele jovenzinho ali na faculdade com Jesus, ele consegue apontar uma solução na vida dos seus colegas e professores que o professor de psicologia não consegue. O camarada estudou psicologia, mas está fora da casa. Ele não consegue discernir as partes internas, nem dele nem do outro. Mas tudo que Cristo toca e aonde quer que o Espírito Santo entre como luz iluminando, as coisas vão sendo ordenadas, percebidas de verdade e discernidas de verdade. E nós vamos nos entendendo e entendendo numa medida cada vez maior. É isso que Deus quer, irmãos, que seja essa realidade na casa de Deus. Cada um no seu nível, cada um tem que buscar um nível de crescimento para adentrar cada vez mais, mas Deus espera isso. Porque essa é a sabedoria de Deus em mistério na igreja. O mundo vê pouco. O mundo vai pegando pelas beiradas as coisas. A igreja é que tem a verdadeira luz. Eu lembro que o irmão Wilson também falava muito para nós, né? Você, como aluno, tem que ser professor do seu professor. Porque o professor só tem a escola clássica. Você tem a escola da vida. A escola Zoé. O mestre está em você. Então você consegue discerni-lo. Ele é que não vai discernir você. Quanto mais a gente tem de realidade do Senhor, mais isso se torna real na nossa experiência. Só aqueles que passaram pelo tratamento conhecem o caminho de verdade. E quando você apaga uma lâmpada e fica tudo escuro, você acende uma luz, a luz discerne a treva, mas a treva não consegue penetrar a luz. Isso é uma realidade espiritual. Então, Deus quer que nós avancemos na revelação, no conhecimento dele. Só que para isso você passa pelo pórtico. E no que diz respeito ao pórtico, você vai adentrar na experiência da casa para quê? Para servir. E à medida que você serve, você tem mais visão. O serviço espiritual a Deus, na realidade da dependência do Senhor, vai comunicando visão espiritual. Mas o serviço, irmãos, é por isso que logo depois abaixo, descreve como uma digressão que havia as câmaras laterais da casa. E essas câmaras é muito interessante. A gente não vai falar desse aspecto dos graus, porque não vai dar tempo hoje. Eu quero falar só sobre o sacerdócio, se o senhor permitir. Primeiro o sacerdócio, depois uma outra hora, uma outra oportunidade, a gente pode falar das câmaras. Mas é muito interessante que na igreja você tem 3 níveis de crescimento espiritual. Porque
você tem o grau do diaconato, do presbitério e do apostolado. Então, representado nessas 3 câmaras laterais. E você tem que subir nessas câmaras. Sabe o que havia nessas câmaras? Ali havia o lugar onde os sacerdotes guardavam seus pertences. As roupas sacerdotais eram tecidas e colocadas e guardadas ali. A riqueza e o depósito de colheitas que eram trazidas para o templo eram armazenados ali também. Então, ali nessas estruturas laterais da casa, que tinham 3 níveis para se subir, você tem a vida de suprimento espiritual e sacerdócio espiritual. E você sobe essas. Se a gente fosse ler aqui mais para baixo, depois os irmãos podem ler o capítulo todo, você vai ver que, a hora que você entra nessa estrutura, você subia por uma escada em caracol. Você subia do primeiro nível, do segundo nível para o terceiro nível. No primeiro era 5 côvados, no segundo 6, no sétimo 7. E era uma subida ascensional, com uma escada em caracol, de um andar ao outro. Muito interessante, irmãos. Muito interessante. E ali estava o suprimento para o ministério e o sacerdócio. Então você passa pela porta e não vai tocar direto das coisas de Deus. Vai subir em caracol. Vai aprender a vida sacerdotal. Oi? À medida que você vai entrando, você vai tendo luz e vai subindo. Diaconato, presbitério, apostolado. São os 3 níveis do ministério. Mas, irmão, vamos lá. Na tipologia bíblica, o serviço dos presbíteros é tipificado pelos sacerdotes, enquanto os dos diáconos é tipificado principalmente pelos levitas. Mas quer sejam os levitas da tribo de Levi, com sacerdócio de forma geral, quer sejam os sacerdotes cuidando das coisas santas, todos tinham requisitos para servirem na casa de Deus. Irmão, nós não estamos falando aqui de ser povo de Deus, de ser salvo. Eu não sei como eu coloco, irmãos, eu peço dependência e graça do Espírito Santo, porque tem coisas aqui que talvez os irmãos vão falar assim, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Não tem problema. Se você não entender agora, foque seu coração mesmo assim, que lá na frente, lá um dia vai passar a fazer sentido. Tem coisas que a gente não entende na hora, mas a gente vai entender depois. O que importa é que o nosso coração esteja aberto ao Senhor mesmo assim. Lá na frente o Senhor vai falar, opa, lembra dessa palavra aqui? Você vai estar numa experiência de consagração, de rendição. Agora eu estou entendendo, Senhor. Agora eu estou entendendo. Então, no que diz respeito ao sacerdócio, nós temos certos requisitos. Porque todos podemos ser povo de Deus lavado pelo sangue do Cordeiro. Nem todos temos o exercício do sacerdócio. Lembra, você passa pela porta e vai subir em caracol as recâmaras da casa de Deus para aumentar o nível de luz à medida que você serve. Então, eu queria focar com os irmãos, tudo isso aqui é uma introdução para nós falarmos de uma coisa. O serviço sacerdotal. Quais são os requisitos para nós sermos sacerdotes na casa de Deus? Né? Então, eu queria que a gente pudesse, por isso que eu pedi para nós lermos Hebreus 10, os irmãos vão ver ali que ali tem um chamamento, e agora a gente poder considerar isso. Primeira coisa que a gente tem que considerar, e eu humildemente quero pedir aos irmãos que vocês me acompanhem com paciência, espírito de oração, uma leitura que eu quero fazer de algumas coisas que o nosso irmão Gia Galang compartilha nesse livro, O Sangue da Expiação, o que ele realiza e o que ele não realiza. Porque é muito precioso, irmãos, muito precioso. Primeiro a gente vai ver uma coisa, o sangue do Senhor Jesus não pode cumprir a função da água espiritual. E nós vamos ver que a água está intimamente ligada ao requisito do serviço sacerdotal. O sangue tem uma porção, mas ele não é tão destacado e tão grande quanto a água. Os irmãos repararam que em Hebreus 10, volta para o texto aí de Hebreus 10, repara, abre na sua Bíblia de novo, veja o que o Espírito Santo está falando por meio do autor aos Hebreus. Ele diz o quê? Portanto, né, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Veja, ele fala do sangue para você entrar. E entrar onde? No Santo dos Santos. É qualquer um do povo de Deus que entra no Santo dos Santos, irmãos? Não, era o sacerdote.
O sumo sacerdote, na verdade, no Antigo Testamento. O nosso sumo sacerdote já entrou de uma vez por todas. E nos tornou, pelo seu sangue, posicionalmente, sacerdotes. Então agora nós podemos entrar. Mas os irmãos vão ver que além da menção do sangue para entrar, existe a menção de um outro elemento. Que eu li muitas vezes aqui estudando Hebreus e eu falava, mas o que é esse negócio, rapaz? Porque o Espírito Santo não fala as coisas de forma desnecessária, irmãos. Ele fala do sangue para você ter acesso. Mas ele menciona um outro elemento além do sangue. O que ele fala aí? Alguém quer ler de novo o versículo? Hebreus 10, versículo 19 ao 22. Assim que os irmãos têm confiança para a entrada no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, o qual... Só para um pouquinho, Gão, só um pouquinho. Para entrar você precisa do sangue. Então o que dá a entrada? O sangue. Foca nisso, irmãos. Agora continua. O qual nos inaugurou um caminho novo e vivo através do verbo. Isso Sim. é, de sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sim. Sim, continua. Acerquemos com um coração sincero. Coração sincero. Agora, como é que você vai ter coração? Lembra que coração fala do âmago do homem interior. É as três partes da sua alma, sua pessoa e uma parte do seu espírito, que é a sua consciência. Está falando do cerne da sua existência como indivíduo. Não está falando só de ter perdão de obras pecaminosas que o sangue te dá para você ter acesso direito a entrar. Está falando de uma condição pessoal agora, que vai levar você não só a entrar, mas a permanecer e poder servir com poder diante de Deus. Pode continuar, amado. Com um coração sincero, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Como que você vai ter certeza de fé? Pode. Havendo sido purificado os corações da má consciência. Sim, como? E o corpo lavado com água pura. E o corpo lavado com o quê, irmãos? Com sangue? Com água pura. Aqui ele já menciona a água para a condição do seu coração. Não está falando só de perdão. Devo tocar nisso, irmãos? Uma coisa é o sangue para entrar, outra coisa é a água para permanecer e servir. Nós vamos ver isso. E o sangue não é a mesma coisa que a água. Eu queria até falar aqui que tem certos hinos evangélicos que têm que ser corrigidos. Tem um hino que fala assim: dos teus pecados te queres livrar. Não é essa estrofe que você tem que corrigir, não. Essa tá certa. No sangue há poder. Quem aqui é pentecostal e lembra mais clássico? Sim, há poder. De toda mancha te queres livrar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força e vigor, no precioso sangue da cruz. Aí depois fala assim: queres vencer? Queres livrar-te de orgulho e paixões? Aí ele diz: no sangue é poder. Essa estrofe está errada. Não é o sangue que trata com o seu orgulho, porque está falando da sua pessoa. Paixão, está falando de desejos do seu velho homem. Não é o sangue que trata com isso, irmãos. Eu queria focar com os irmãos nesse ponto, para a gente poder ver o que o sangue faz, o que só a água pode fazer no serviço sacerdotal. Para a gente poder entender a glória desse versículo aqui e para o que nós temos sido chamados, irmãos. Para o que o Senhor está nos chamando. Se queremos entrar na casa, né? Se queremos permanecer na presença do Senhor, na casa, com uma medida ascensional de crescimento e cada vez mais alta de luz. Para o ministério que cada um tem uma parte, porque cada um tem uma parte no ministério da edificação do corpo de Cristo. Então, eu queria ler com os irmãos, quero que os irmãos ponham bastante atenção, eu vou lendo e comentando, tá? Isso que o nosso irmão fala aqui nessa obra, que é preciosa, eu achei muito preciosa. Por isso eu queria repartir com vocês e eu não quero só confiar na minha memória. Aqui diz assim, ó: o sangue não faz
a função da água. Há quem pense que é desnecessário expor argumentos sobre algo tão evidente, ou seja, que o sangue não é a mesma coisa que a água. Na verdade, há necessidade urgente da exposição, pois a teologia e a crença evangélica são quase universalmente falsas nessas questões. É o que se vê especialmente nos hinos, mesmo os compostos por muitos escritores competentes. Por exemplo, tem um cântico antigo, se eu não me engano foi escrito por William Cowper, e ele diz assim: há uma fonte cheia de sangue extraída das veias de Emanuel. E os pecadores mergulhados nesse rio, presta atenção aqui, irmãos, presta atenção nesse detalhe. O irmão Cowper, abençoado irmão, mas nesse ponto ele confundiu o quê? Ele está dizendo que nós somos lavados no sangue. E o irmão Lang vai dizer uma coisa interessante aqui. Não existe um versículo na Bíblia que diz que o sangue lava. A função da lavagem é da água, não do sangue. O sangue purifica por aspersão, não por lavagem. Então, eu também, por exemplo, quantas vezes Senhor, me lava com o teu sangue, mas não existe, irmãos, a menção de lavagem por sangue. Tem 2 versículos que parecem dizer isso, mas é má tradução. Apenas 2 versículos do Novo Testamento parecem dizer isso, mas é má tradução. A lei fala que fomos comprados, né? Aspergidos. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros, andamos Isso. alguns como eles, senão... Então, aí ali o termo é purificar. Mas a purificação, se você vê o Antigo Testamento, é feito por aspersão, não por lavagem. A lavagem é a água que faz. A aspersão do sangue purifica, porque é uma questão posicional e de trato judicial. A água diz respeito à conduta e à vida. Portanto, é uma coisa mais profunda. Só a água pode fazer certas coisas, como também só o sangue pode fazer certas coisas. O irmão Atmani, ele faz um comentário, eu não lembro a hora agora de qual publicação, quando ele fala do erro sobre usar a expressão o sangue limpando os nossos corações. Uhum. Ele diz que as escrituras também não dizem que o sangue limpa o nosso coração. Ele não limpa em lugar nenhum. Uhum. Mas a água limpa o coração. Então, o sangue Exato. purifica a consciência. Sim. Para que por meio da consciência limpa, a lavagem de água purifique o coração. Exatamente, irmão. A lavagem da água vai tirar as nódoas do seu comportamento, que diz respeito ao fluir da vida do seu coração. Enquanto a purificação vai tirar a culpa da sua consciência. Mas uma coisa é mudar caráter, outra coisa é tirar o senso de dívida. São coisas diferentes, irmãos, estão entendendo? Deixa eu perguntar, para a gente poder ilustrar isso aqui, nós estamos entre irmãos, vamos dar um exemplo. Os irmãos podem participar. Quem aqui se sente condenado ao inferno ainda, com culpa, com medo de ir para o inferno? Tem alguém? Por que você não tem culpa e medo de ir para o inferno? Porque o sangue tirou a culpa. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui ainda sente que tem paixões e vícios para ser vencido? Olha, levanta a mão aí, irmão. Se você não levantar, eu acho que você é Enoque, você não devia nem estar aqui. Você devia ter sido levado já. Talvez você está aqui por misericórdia. Mas como nós não somos, transfigurados ainda, todos nós temos conduta, aliás, e vícios que devem ser mudados. Isso diz respeito, a conduta na Bíblia fala da veste, que tem que ser lavado na água. Nós vamos ver o significado da água, irmãos. E a água lava a sua conduta, o seu comportamento, a sua maneira de viver. É por isso que tem irmãos que até entram na presença do Senhor mas não têm força para caminhar. Porque eles pedem perdão porque pecaram e fica nesse ciclo repetitivo de pedir perdão. Eles nunca experimentam o poder do Espírito Santo na palavra para mudar a conduta deles diante de Deus. E o que significa lavar as vestes na água? É submeter o teu comportamento ao que Deus ordena na palavra dele. Quando nós nos submetemos ao que Deus ordena na palavra dele, então um caráter é forjado em nós, pelo poder da palavra de Deus.
E a nossa veste é limpa. E nós assim não só podemos entrar no Santo dos Santos, nós vamos ganhando força para viver um sacerdócio espiritual. Porque uma realidade de vida começa a operar na nossa vida. É isso que eu quero que os irmãos prestem atenção, que o irmão Lang vai expor com muita delicadeza, porque o Espírito Santo mencionou as duas coisas na vida do sacerdote. Sangue para entrar, água para lavar. E isso está presente na tipologia de Levítico 8. Está presente lá. Porque como diz o irmão Delcio, o livro de Hebreus é Levítico virado do avesso. Né? O livro de Hebreus é Levítico virado do avesso. Você tem que entender as figuras de Levítico para entender as realidades espirituais do livro de Hebreus. Essas duas coisas estão lá presentes. Então, irmãos, olha só. Nosso irmão continua assim. Depois, quem quiser, quem não leu, leia isso aqui, irmãos. Leia, ore, medite, considere, porque é coisa tão preciosa. Eu vou pular uma parte que eu estava falando com o Léo, que tinha a ver com a restauração do leproso, senão não vamos nem sair dela, porque ela é tão maravilhosa que a gente poderia ficar nela aqui a noite toda. Vamos pular direto para a consagração do sacerdote, que é o foco do que a gente quer tratar aqui. Mas antes disso, ele vai mencionar essa importante verdade. Não existe menção do sangue lavando nossos pecados. Essa é uma ideia falsa que é cantada em muitos hinos evangélicos, inclusive, mas que não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, se você diz que o sangue lava, você percebe que você anula a tipologia? Você anula, porque Deus quer que você perceba que uma coisa é aspersão, outra coisa é lavagem. Uma coisa é purificação, outra coisa é santificação. Santificação na água, purificação no sangue. Mas se você fala que o sangue lava também, porque você misturou o sangue com a água, você está dando uma função para o sangue que ele não tem. E, irmãos, um entendimento errado produz uma experiência errada. Por isso que tem irmãos que oram e falam, Senhor, me cobre com o teu sangue, o sangue de Jesus tem poder para me defender. Ele vê um pecado, vê uma pessoa passando com alguma coisa que seduz ele na rua, né? Um relógio, ele fala, o sangue de Jesus tem poder, eu não posso ser tentado por isso. O sangue não trata com vício, irmão. O sangue não trata com comportamento. Para de invocar o sangue de Jesus para o que ele não serve. E aí tem irmãos que por causa de invocar o sangue, se pôr debaixo do sangue, apelar para o sangue e não provar a transformação, e fala assim, eu não fui salvo. Não é que você não foi salvo. Você está usando o instrumento errado para crescer espiritualmente. Não é o sangue que te protege de ser tentado. Não é o sangue que muda seu comportamento. Você pode invocar 10 mil vezes o sangue de Cristo. Mas tem irmãos que pensam que é assim, irmão. Aí porque ele pensa desse jeito, ele faz uma colocação errada. E ele produz uma falsidade de experiência. Deus não quer que nós misturemos as coisas. Em João, capítulo 3, o Senhor fala do perdão de pecados por meio dele, como aquele que veio sangrar pelo homem para Nicodemos. Mas ele fala da água para a mulher samaritana. As duas coisas estão presentes em João. As duas coisas estão presentes na tipologia. Então, o irmão Lang fala assim, esse cântico, ó, que diz, há uma fonte cheia de sangue, extraída das veias de Emanuel, e os pecadores mergulhados nesse rio de sangue. Onde que a Bíblia fala de rio de sangue? Perderam todas as suas manchas de culpa. Você tem que ser lavado num rio de sangue. Bom, aí ele fala, irmão, não estou desprezando aqui o coração do irmão Cooper, sabe? O que ele está falando aqui a gente tem que entender como perdão, mas não é lavagem. É aspersão para purificação. O ladrão moribundo alegrou-se ao ver essa fonte em seu dia. E lá eu, tão vil quanto ele, lavei todos os meus pecados. Uma tradução livre. Olha o que ele fala aqui, ó. Temos de afirmar categoricamente com mais extrema ênfase que, número 1, não existe tal fonte de rio de sangue na Bíblia. Número 2, ser mergulhado em sangue é uma ideia puramente pagã e não bíblica. 3, nenhuma pessoa ou seus pecados jamais foram lavados no sangue. A ideia é ao mesmo tempo repugnante e perniciosa. Os pagãos tinham um rito muito ofensivo chamado touro boléu, no qual um homem entrava numa fossa e recebia sobre si o sangue do animal imolado. Os romanos tinham isso, eles entram para iniciação num culto pagão, eles entravam, ficava aqui, tinha um touro aqui em cima, alguém rasgava a veia do pescoço do touro e o pagão
ficava ali com aquela fonte de sangue caindo sobre ele, se ensopando todo de sangue. Isso era o que a Roma pagã fazia. Deus nunca disse que vai fazer o sangue de Jesus uma fonte de rio para nós mergulharmos, irmãos. Né? Imolado. Mas Deus nunca sancionou a cerimônia, nem a palavra de Deus admite essa ideia. O único versículo que poderia ser devidamente citado para sugerir essa ideia errada, se fosse para citar um versículo, seria Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que diz: aquele que em seu sangue, na tradução da João Ferreira de Almeida corrigida, diz, nos lavou dos nossos pecados. Você vê o que uma má tradução faz? Gera uma ideia errada. A tradução João Ferreira corrigida põe lavou. Mas aí ele diz assim, ó, outros, seguindo o melhor texto grego, traduzem que nos libertou dos pecados pelo seu sangue. Libertou dos pecados. Agora, sabe o que é o detalhe, irmãos? Irmãos, essas coisas não são coisas pequenas. A gente está falando aqui, ideias erradas geram experiências erradas. Aí o cristão nunca prova poder espiritual, nunca prova transformação, nunca prova mudança. E ele fala, mas eu não sei por que isso acontece, porque eu já criei em Jesus, o sangue dele já me lavou. Por que eu não provo nada? Porque você nunca avançou do sangue para a água. E Deus quer as duas coisas. Mas se você está confundindo o sangue com a água, os irmãos estão entendendo? Você vai parar ali mesmo. Na figura do tabernáculo, você tem o altar para prover o sangue e a bacia de bronze para prover a água. Uma pessoa podia parar no altar e nunca ter sido lavado na bacia. Eu fico feliz, irmãos, por um lado, porque isso aqui é um gabarito da nossa vida espiritual. Onde cada um de nós está nessa experiência? A nossa conduta está sendo mudada à semelhança do Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo na palavra? Senão nós não podemos ser sacerdote, irmãos. A gente vai ver aqui que o sacerdote tinha que cumprir esse requisito. Está dando para entender? É por isso que Deus, pelo sangue dele, ele nos libertou dos pecados e nos deu o direito de ser sacerdote, sacerdotizar. Mas a experiência de permanecer tem a condição de Hebreus. Você precisa da água, irmão. A palavra tem que entrar sem resistência no nosso coração. Se houver resistência, o Espírito Santo, como uma pomba, vai embora e não tem a água, irmãos. É por isso que o crente passa tempo, corre tempo e ele continua aquele crentão. Daquele jeito, você sabe. O crente de 50 anos, que parece que se converteu faz uma semana, porque não muda nada. É claro, e assim, a gente vai ver aqui alguns privilégios que os sacerdotes tinham. E na vida desses irmãos, eles não provam esses privilégios. Porque tem coisa errada. Ele vive num ciclo vicioso de cometer pecado e pedir perdão, cometer pecado e pedir perdão. E aí tem aqueles irmãos que vai adquirindo aquela síndrome assim, o senhor sabe como é que eu sou falho, né? É, irmão, nós somos fracos mesmo. Mas amém que ele nos ama, né? É. E aí? Então, olha só. A palavra grega, né, porque o que aconteceu aqui provavelmente foi um erro do copista, que estava traduzindo o texto grego. Ele diz o seguinte, as diferenças entre as duas palavras gregas consistem em apenas uma letra. O tradutor foi lá, colocou uma letrinha. O copista do texto grego mudou uma letra, mudou o significado. De libertou para lavou. Aí pega a ideia que o sangue está lavando. Mas ele diz o seguinte, o verbo libertar em grego é luo. Luo, com lambda, upsilon, omicron. Luon. Luon. Em grego. Libertar. L-U-O. Que seria lambda, upsilon, omicron. Lu. É assim que se fala libertar. Sabe como é que se fala lavar? Aí tem uma letrinha acrescentada. E a palavra é a seguinte. É luo. Luo. Na verdade, peraí, eu citei errado, não é fácil ler. A citação é assim, ó. É luo. Luo. Um é lu, outro é luo. Se você põe lu, é libertar. Se você põe luo, é lavar.
Aí o copista foi copiar, colocou uma letrinha lá, irmãos, colocou. Você quer ver que letra que ele colocou? Ele colocou isso, ó. Na primeira palavra, você põe o lambda, o y e o o. É o L, o U e o O. Na segunda, ele colocou o L, o O, o U e mais um O. Pronto. Criou toda uma teologia errada por causa de uma palavrinha errada. Isso é igual o homoúcio e o homoiúcio em relação a Jesus. Eu lembro do irmão Gino pregando e falava, irmãos, palavras pequenas, uma letrinha. Porque no grego, homoúcio, homo é o mesmo. Né? Por isso que homossexual é aquele que ama o mesmo sexo. Homo é o mesmo, hétero é outro. Então, homoúcio, porque úcio vem de ousia, e ousia vem de hipóstase, hipostasia. Hipostasia. Ousia é essência. Então, na igreja primitiva, teve um grupo de irmãos que falavam que Jesus é homoúcio ao Pai. Jesus é igual ao Pai em vida e essência. Essência, ele é essencialmente Deus. Mas veio um grupo de falsos irmãos que diziam que Jesus é homoiúcio ao Pai. E colocavam um I, o Y do nosso alfabeto, né? Colocava aquele iota, que tem o som de I. E se você colocava o I, ficava parecido, mas não da mesma substância. Se você tirasse o I, ficava da mesma substância. Irmãos, vocês acreditam que o Império Romano se dividiu em dois por causa dessa letrinha? Uma parte dizia que Jesus é homoúcio, ou seja, da mesma substância que o Pai. Então, tão Deus quanto o Pai. A outra parte dizia, não, ele é homoiúcio, parecido da mesma substância, mas diferente. Aí você fala, mas que coisa, uma briga por causa de uma letrinha? Irmãos, mas não é qualquer letrinha. Porque se você põe a letrinha, você é anticristo. Uau! Se você coloca o I, você está dizendo que Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, nós estamos tudo perdidos, irmãos. Porque como que Jesus vai pagar pelos nossos pecados se ele não tem a altura de Deus? Você está percebendo onde está o problema? Então, dava para perceber, irmãos, o Espírito de Deus tirando o I e o Espírito do diabo colocando o I. Dois espíritos brigando por uma letra. Porque tem coisas que se você muda todo o conceito da verdade, irmãos. É claro que nesse caso não é uma coisa tão fundamental igual aquela, mas você vê, colocou uma letrinha, pôs lavar onde era libertar. Vai dar um sentido errado. Você vai pegar o sangue e fazer ele servir porque a água serve. Agora, vamos avançar um pouquinho mais. Está dando para entender, irmãos? Essa diferença, essa importância dessa diferença? O que lava você é a água da palavra. O atribuir de lavar é da água, o atribuir de purificar é do sangue. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou passar um pouquinho para frente aqui. E eu quero ler para os irmãos aqui o pedaço que fala sobre a consagração do sacerdote. Vamos lá em Levítico capítulo 8 para a gente ver um pouquinho a figura. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 6, só para a gente ter uma ideia da introdução. Depois os irmãos podem ler o capítulo todo em casa, tomando os pontos, os detalhes que aparecem aqui nessa simbologia. Tá? Lembra que aqui não está falando de condição para salvação, está falando de condição para o serviço na casa de Deus. É para aquele que quer ser só crente, comer a macarronada do domingo e vir dar um glória no culto, irmão, as ofertas de Levítico 1 a 7 está bom para você.
Agora, se você quiser algo mais com Deus de forma séria, você tem que entender essa tipologia aqui e aplicar isso na sua vida. Privilégios que só o sacerdócio tem. Versículo 1. Do 1 ao 6. Lendo na textual diz assim: E falou Yahvé a Moisés dizendo: Toma Arão e com ele os seus filhos, assim como as vestes, o azeite da unção, o novilho da expiação, os 2 carneiros e o cesto de ázimos. E congrega toda a assembleia à entrada da tenda da reunião. E fez Moisés tal como Yahvé lhe havia ordenado, e a assembleia foi congregada à entrada da tenda da reunião. A tenda da reunião que fala da reunião de Deus com o seu povo, do santuário, do tabernáculo aqui, que depois foi passado para o templo. Versículo 5. Disse Moisés à assembleia: Esta é a palavra que Yahvé ordenou fazer. E Moisés fez com que Arão e os seus filhos se aproximassem e os lavou. Qual é a primeira coisa que é feita com o sacerdote, irmãos? A lavagem da água. Porque aqui não está tratando de um pecador se reconciliando com Deus ou de um desviado voltando. Ali era o sangue. Se você ler Levítico 14, na hora da purificação do leproso, que fala do irmão crente que se desviou e tem que ser restaurado a comunhão com Deus, a primeira coisa é o sangue. Mas para o sacerdote a primeira coisa é a água. Você está vendo? Ele até tomou o novilho, o sacrifício, vai ter todo o seu lugar, mas a primeira coisa é a água. Isso é para quem quer ser sacerdote, né? Quem não quer se sacerdotizar, fica no arraial. Quem quer avançar com o Senhor, água. E os lavou com água. Agora eu vou ler aqui um pouquinho. Peço para os irmãos porem atenção. Seria bom depois vocês lerem em casa todo o ritual, porque aqui tem simbologias que se aplicam a nós no Novo Testamento. Né? Mas vamos ler aqui só um pouquinho para os irmãos seguirem comigo. O cobrador de impostos, você lembra que a gente citou lá que o cobrador de impostos foi orar no templo? E o que ele disse a Deus quando ele viu que ele era um pecador que precisava, no caso dele como um pecador, ele precisava primeiro de justificação. Ele precisava ser reatado com Deus, não precisava? O que ele orou dizendo, irmãos? Ser propício, ou melhor, como diz o texto mais fiel, né? Faz uma oferta propiciatória por mim. Oh, irmãos, que maravilhoso. E o sangue perdoou aquele homem e o justificou. E ele desceu o quê? Justificado. Mas para onde que ele foi? Estava lendo isso com o Léo, falei, coisa linda isso aqui. Para onde que ele desceu, irmãos? Para a casa dele. Então, para você ter paz na sua vida, na sua casa, o sangue basta. Mas para você subir à casa de Deus, não basta ser justificado. Tem que ser lavado com água. Mas o assunto do publicano não era sacerdotizar, era ser perdoado. Então, para ele ter paz na consciência, basta o sangue. Mas para ele poder servir, ele precisa de água. Para ele ir para a sua casa em paz, irmãos, agora foca nisso aqui. Olha que coisa que tem que nos comover, irmãos. Tá bom o jeito da nossa vida espiritual? A gente vem, recebe uma graça do Senhor, perdão do Senhor, nos sentimos amados por Ele e vamos viver a nossa vida na nossa casa. Do nosso jeito. Descemos em paz para casa. Para ser salvo, tá bom. Não estou desprezando isso, está entendendo? Primeiro de tudo é isso mesmo. Bendito seja o Senhor por ter nos salvado. Por ter perdoado nossos pecados, nós podemos ir para casa, tranquilo. Essa noite aqui ninguém vai dormir com medo de ir para o inferno. Você vai deitar sua cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz. Porque o sangue de Jesus te deu essa posição. Mas isso é para o seu desfrute. Mas se você ama a Deus, você não vai querer só desfrutar algo de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange. Você vai querer também dar-se a Ele e servi-lo. Irmão, isso aqui só entende o coração que ama. Só entende aquele que já não quer, deseja mais só ser perdoado. Ele também deseja dar algo ao Senhor. Essa é a posição do sacerdote.
Porque o sacerdote, de acordo com Hebreus, tem um versículo em Hebreus 10 que diz isso. Hebreus 10 não, Hebreus 8. Vai dizer que todo sacerdote, ele tem que oferecer tanto dons para Deus, como sacrifícios cruentos para o perdão do povo. Então uma parte diz respeito à necessidade do homem, mas o sacerdote não está aqui para agradar só o homem. Ele também quer dar algo que Deus merece no seu santo amor. Agora aqui fica a pergunta, irmãos. Tá bom só ser salvo? Tá bom ser perdoado e descer para casa? Temos que subir à casa de Deus. Mas para isso precisa da água, irmãos. Não só do sangue da propiciação. Então isso aqui já começa a fazer uma diferença aqui. Ele diz o seguinte, o cobrador de impostos foi justificado pelo sangue através da fé, sem o uso da água. Você não vai falar que ele usou água, ele só pediu pela oferta do sangue. E o que acontece? Ele foi para casa. Ele não subiu para a casa de Deus. Aí fica a pergunta, você quer só a sua casa? Ou você quer a casa de Deus? Você quer só a alegria de ser um perdoado? Ou o privilégio de ser um sacerdote? Oh, irmãos. Sabe, isso aqui, a hora que eu estava lendo, eu me segurei, eu estava lendo com o Léo rápido ali, tinha outras coisas para ler, eu me segurei para não chorar, porque a vontade que dava era fechar o livro e ir para o quarto e falar, oh meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa a nossa vida só receber da tua parte, não. Nos ajuda a ter o santo privilégio de sacerdotizar, dando as coisas que são devidas a Deus, para o prazer de Deus. Ó Deus ser propício, foi justificado e desceu para casa, mas não pôde subir à casa de Deus. Ele não subiu para a casa de Deus porque não era um sacerdote. O leproso proscrito foi curado e purificado pelo sangue primeiro e depois pela água. No caso do leproso, primeiro é o sangue, depois é a água. Depois o irmão pode ler Levítico 14, o processo da purificação do leproso. Lá primeiro é o sangue e depois a água. Agora aqui fala assim, ó, o sangue foi aplicado sobre ele uma só vez, do leproso, uma só vez pela aspersão, e a água ele mesmo aplicou e o fez repetidamente. O procedimento o restaurou para um relacionamento com Deus e seu povo, mas ele também não podia entrar na casa de Deus e servir ali, porque ainda assim não era um sacerdote. Você está vendo, irmãos? Então o pecador salvo tem o sangue, está tudo tranquilo, ele é salvo, não vai para o inferno, a vida dele está uma maravilha desse jeito, mas a conduta dele ainda é uma veste suja que causa náuseas no Senhor. A falta de delicadeza para com o Espírito Santo. Os comportamentos egoístas. Não tem como sacerdotizar. No caso do leproso, é um crente desviado que se reconcilia. É maravilhoso também. Todo o processo de reconciliação de alguém que se volta para o Senhor. Mas, irmão, uma coisa é ter paz com Deus, com os homens, está tudo muito desfrutável entre nós. Outra coisa, irmãos, é os santos privilégios do sacerdócio. O leproso também não podia sacerdotizar, mesmo curado. E aqui continua. Os sacerdotes recebiam as mais elevadas dignidades, entre as quais estão entrar na casa onde Deus habitava, apresentar os pães da proposta de Deus, alimentar-se deles, queimar o incenso fino da adoração, interceder pelo povo lá fora e sair da santa presença com poder espiritual para abençoar os outros. Irmãos, que coisa solene. Poder para abençoar significa que Deus instrumentaliza você para mudar destinos e vidas. A sua passagem no meio de uma vida não deixa essa vida igual.
Há um toque do céu nas suas mãos e nos seus lábios. Os irmãos sabem o que eu quero dizer. Muitos de nós falam, paz, irmão, graça e paz. Por exemplo, a gente deseja graça e paz uns para os outros. Mas às vezes um irmão dá graça e paz para você como saudação e seu dia continua atribulado do mesmo jeito. Você não prova a graça por meio do graça e paz dele. Mas quando Paulo dizia para o irmão graça e paz, irmão, você podia ter certeza que era diferente. Saía poder e realidade espiritual naquilo. Esse era o privilégio dos sacerdotes que viviam na presença do Altíssimo. E que coisa linda, irmãos, a hora que você olhava na cabeça deles tinha uma coroa. Uma mitra santa com um filete dourado escrito santidade para Yahvé. A marca da separação e da exclusividade de Deus estava sobre a cabeça deles. Eu não estou falando aqui de que nós temos uma elite nicolaísta no nosso meio, não é isso. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Eu estou falando que essas realidades que eram literais do Antigo Testamento têm princípios espirituais do Novo. Todos nós somos chamados ao sacerdote em posição, mas em exercício, porque nos falta o primeiro elemento, que é a água. Muitos de nós não avançamos para isso, irmãos. Muitos de nós, eu não estou falando aqui dando bronca em ninguém, porque eu estou me colocando junto com os irmãos para ser corrigido pelo Senhor. Quanto isso falta na nossa vida. Então, continuando aqui, ele diz, o sacrifício perfeito proveu a redenção eterna. O grande sacerdote sobre a casa de Deus está permanentemente diante dele. O véu rasgou-se e o Santo dos Santos está aberto para todos os crentes. Certo? Então você tem direito. Você só não se lava com a água se você não quiser. Mas é exatamente por você não se lavar que você não pode ficar lá. Porque até no Novo Testamento, onde fala que o sangue já deu o caminho aberto, ele fala que você entra pelo sangue, mas você só pode permanecer pela lavagem de água. É uma condição, irmãos, não tem para onde fugir. Porque a gente às vezes é tão banal, sabe, com as coisas, a gente fala assim, aleluia, no Antigo Testamento era só um, agora todos nós entramos, está aberto. Está mesmo. Está mesmo. Mas a gente se esquece da continuação do versículo de Hebreus. A gente entra, mas a nossa vida é fraca. Nós não permanecemos. Por quê? Porque nós não atentamos para a água. Tem nódoas na veste. Então vai ficando aquele irmão. Como a gente falou, vai vivendo de saudosismo. Se é que ele teve alguma experiência com Deus, foi lá no passado. Os irmãos tocam nele, mas não tocam o Senhor mais nele. E não quer dizer que ele não é salvo. Ele só não tem poder. Ele só não tem realidade. O Senhor nos ajude, irmãos. Os privilégios celestiais estão disponíveis para todos eles. Essa é a essência da exposição da carta aos Hebreus. No entanto, quantos cristãos estão experimentando e estão tomando posse disso? Uma casta sacerdotal de clérigos e ministros que reservam para si o direito de realizar o culto cristão é um obstáculo severo e devastador na casa de Deus. Sim, nós não vamos aqui de nicolaísmo. Certo? Mesmo em esferas onde esta barreira não é permitida, ou seja, nós, vamos dizer, irmãos, nós estamos numa esfera aqui que a gente não impõe. Nós não temos um eliticismo aqui de irmãos que podem servir, outros não. Graças ao Senhor, pelo menos no que diz respeito ao nosso entendimento, a gente sabe que todos nós estamos livres. Mas o irmão Lang fala assim, mesmo em esferas onde essa liberdade é permitida para todos sacerdotizarem, são poucos que cumprem o exercício do sacerdócio. Lá no passado dizia, é por causa da religião, é por causa do sistema. Agora saímos da religião do sistema e ainda continuamos sem a realidade do sacerdócio. Por quê? Então ele vai dar o motivo aqui, ele diz assim, mesmo em esferas onde essa liberdade de funcionar como sacerdotes é encontrada, há muitos que não têm a consciência interior da proximidade imediata de Deus. Todo súdito tem o direito de fazer uma petição ao rei, mas nem todo súdito tem acesso ao rei em pessoa.
Muitos oram a Deus e são ouvidos, mas não é o mesmo que aproximar-se de Deus e ter sua santa companhia, no poder do Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus. Então aqui ele continua assim, ó. Infelizmente é possível que o cristão se envolva publicamente em todas as funções externas da casa de Deus, sem estar presente de coração e consciência, e sem conseguir levar os outros a tal condição. São sacerdotes por posição, mas não na prática. O sangue nos deu o sacerdócio na posição, mas na prática a água é condicional. E ele continua. Isso acontece porque, embora conheçam a aspersão do sangue, não se lavam regularmente com a água. Receberam Cristo, mas não a plenitude do Espírito. E plenitude do Espírito está condicionada à obediência. Por que Jesus falou para os discípulos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E o que vai acontecer? Me manifestarei a Ele. Veja, irmãos, o Senhor está prometendo se manifestar de forma plena para o cristão que é amado pelo Pai e por Ele, porque ama-o, e a prova de que ama-o é que obedece a sua palavra. E a lavagem de água é a lavagem pela palavra. Nós vamos submetendo a nossa conduta a tudo que o Espírito Santo mostra que devemos obedecer. Pecados que devemos abandonar. Perdão que devemos dar às pessoas. Primeiro com questões negativas, depois com questões positivas. Vai haver momentos que o Espírito Santo vai cobrar mais diligência na oração. Não tocar em certas coisas que alguns tocam, mas você, pelo gozo do Senhor, não toca. Isso é para quem quer sacerdotizar na casa de Deus. Pedido de perdão, irmãos. Quantas coisas nós temos que pedir perdão às pessoas, aos irmãos, aos familiares, e nós deixamos passar. Porque a palavra manda que nós perdoemos. Então você vê esse mandamento, o que você faz? Você obedece. Se você obedece, o que acontece? Aquele que me ama guarda a minha palavra, lava a veste. Meu Pai o amará. Você vai ver que depois da lavagem com água na veste, o óleo era derramado sobre o sacerdote. Irmão, que figura linda. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo em poder vai vir sobre a vida do obediente. O poder espiritual é consequência da obediência. Sem obediência, sem poder. É por isso que tantos cristãos são fracos. Porque ele não obedece. E não obedece porque não ama de verdade. Se ele amar o Senhor, ele obedece o Senhor. Ele obedece o Senhor se manifesta a ele. O Senhor se manifesta é o óleo do azeite sobre a cabeça do sacerdote. Então aqui ele continua. Esses cristãos chegaram ao Calvário, mas nunca provaram o Pentecostes. Chegaram ao altar e pararam ali. Levítico 8 mostra a primeira etapa da solução. O sacerdote a ser consagrado era despojado das velhas roupas, banhado com água, vestido com as vestes sacerdotais, cuja peça culminante era uma lâmina de ouro colocada na mitra com a inscrição Santidade para Jeová. Levítico 8, versículo 9. Vamos ler lá esse versículo? Os irmãos estão em Levítico aí? Vamos ler. Irmãos, eu não sei se tem que dar uma parada, se a gente continua, se dá uma parada para os irmãos tomarem água. Pode ir? Levítico 8, versículo 9. Depois que ele vestiu todas as peças, aí o versículo 9 diz assim: depois lhe colocou o turbante sobre a cabeça e em cima do turbante, em sua frontal, fixou a lâmina de ouro, consagrado como coisa santa, tal como Yahvé havia ordenado a Moisés.
Então essa lâmina de ouro no turbante da cabeça dele, lá em Êxodo capítulo 28 vai dizer, tinha uma inscrição dita, santidade para Yahvé. Depois disso, depois dele ser despido da veste velha, vestido com a veste nova banhada em água, ele era colocado todo esse aparato de glória e beleza, e então vinha o óleo. Ele era ungido com óleo. E depois, por cima do óleo, agora olha que você vê que interessante, na casa do sacerdote, era diferente do leproso. O leproso começava com sangue, terminava com óleo. O sacerdote começava com água, terminava com sangue. Por cima do óleo da unção, aí vinha o quê? A aspersão do sangue proveniente dos sacrifícios feitos imediatamente. Sabe por que isso, irmãos? Também outra coisa que só vai entender é aquele que está servindo a Deus nessa comunhão íntima. Você já viu irmãos que são tão piedosos? Tem algumas frases de irmãos que ajudam a ilustrar essa realidade. Por exemplo, o Santo Agostinho, ele viveu uma vida tão perto, tão íntima do Senhor, que teve um momento que ele disse assim, eu estou sendo convencido que as lágrimas do meu arrependimento precisam ser perdoadas. Veja só isso. As lágrimas do meu arrependimento precisam ser purificadas. Irmão, ele não está falando que tem que ser perdoado de pecado. Ele está falando que até o que ele dá de melhor para Deus, ele entende no fim que ainda assim precisa da cobertura da graça de Deus. Para que o orgulho, aquela raiz maligna que nos acompanha a vida toda, não alcance uma vantagem. E nós não nos tornemos alguém que anda tão perto da glória que cai como um querubim que protege. Ainda assim tem que reconhecer que tudo provém do Senhor. Mas é num nível, irmãos, que por experiência talvez nós não saibamos o que é isso. Porque a gente está tratando muito com pecado, com problema, com uma coisa e outra. Mas na hora que você vai andando perto do Senhor, você vai reconhecendo. Como Jonathan Edwards que disse, aí Jonathan Edwards fala uma frase parecida com Agostinho, até as lágrimas do meu arrependimento precisam da purificação do sangue de Cristo. Por quê? E tem uma verdade que ilustra isso, porque Pedro está escrevendo para os irmãos, vamos ver a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Não, segundo não, é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Confesso para os irmãos que quando eu li isso aqui antes de entender essa figura do sacerdócio, eu não entendia porque que o Espírito Santo colocava desse jeito. Porque eu sempre pensei, entendendo bem a base da salvação, que o sangue vem primeiro, é a base de tudo. E depois vem as outras coisas. Mas olha como é que Pedro escreve para esses crentes, a quem ele vai falar no capítulo 2, que são sacerdotes, um sacerdócio santo, um reino de sacerdotes e casa espiritual. Para esses irmãos que são sacerdotes, olha a ordem como é que Pedro constrói a saudação dele. Lembrando que é para os sacerdotes que ele está escrevendo, os verdadeiros sacerdotes. Versículo 1. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos expatriados da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora olha só. Eleitos segundo o desígnio de Deus Pai, em santificação do Espírito, que é a água e o óleo, e o que mais? Para a obediência e serem o quê? Aspergidos. Por que ele põe o sangue por último aqui, irmãos? Porque essa é a figura de Levítico 8. É sacerdócio. Você vai ver que o âmago da carta de Pedro é dizer como que nós servimos a Deus, como sacerdotes, oferecendo sacrifícios santos e agradáveis. É para essa realidade de vida sacerdotal, debaixo do governo da casa de Deus, que Pedro está escrevendo. Então, para esses que já são irmãos, que já não querem mais o mundo, que são peregrinos e forasteiros aqui, Pedro escreve dizendo, olha, vocês são eleitos pela presença de Deus. Em santificação do Espírito, que isso fala de vida obediente à palavra, para a obediência, então o Espírito santifica para obedecer. E para que é isso? Para por fim ser aspergido. Com aquela última aspersão que o sacerdote provava. Para no fim de tudo, ainda assim, a glória ser só de Deus.
Irmãos, a gente não quer uma vida. Você não acha que uma vida assim é maravilhosa? Eu acho que não tem uma vida mais preciosa do que alcançar uma vida assim. Que coisa linda devia ser olhar o sumo sacerdote com aquela coroa. Santo para Yahvé. Era o homem que tinha o maior privilégio dessa terra. Quando Deus olha para eles e fala assim, os sacerdotes, os levitas não terão herança porque eu sou a herança deles. As outras tribos tudo bem, mas eles não. E isso era tão profundo. Isso chegava a ser algo tão... Porque a lei tinha um sentido espiritual. E aqueles que se aproximavam de Deus dessa forma entendiam que estavam lidando com realidades espirituais. E isso se impregnava, irmãos, tanto na vida deles, que você vai ver que quando Arão sobe com essas vestes no Monte Or, e Moisés começa a despi-lo, porque chegou a hora dele ser recolhido. Ele vai morrer no monte, mas olha que interessante, o texto fala, e a textual até põe uma nota dizendo isso, que a ideia da construção do hebraico parece que o Espírito Santo fez de propósito. Diz que tendo terminado Moisés de despir Arão das vestes do sacerdócio, expirou Arão e morreu. Porque para aquele que realmente sabe o que é servir a Deus, sabe que servi-lo é o mesmo que viver de verdade. E não poder servi-lo é morrer. É perder o sentido de continuar vivendo. Então, quando Moisés despe a última peça da roupa, Arão expira nos seus braços. A ideia, como diz o irmão Otmani, é que as vestes mantinham Arão vivo. Sem aquele santo serviço, não há vida verdadeira. Somente quem não conhece a Deus pensa que servir a Deus é cansaço. É opressão. Quem realmente sabe o que é servir esse mestre, sabe que não há vida em outra esfera, irmãos. E que o privilégio não é do Senhor em nos ter a servi-lo. O privilégio só é de pessoas como nós. Termos sido despidos, vestidos, lavados, ungidos, aspergidos, enchidos por dentro e por fora com as mãos e nutridos com aquele alimento para poder abençoar os homens. Em nome do Eterno. Isso é uma vida, irmãos. Perder isso significa perder tudo. Significa não tem sentido a vida. Então, Arão provava isso. Ele era o sumo sacerdote. Eu vou um pouquinho mais, vou me estender um pouquinho mais, porque tem algumas coisas mais preciosas que o irmão coloca aqui nessa tipologia que eu queria ainda repartir com os irmãos. Ele diz assim, ó. Na purificação do leproso, em Levítico 14, a aspersão do sangue vinha primeiro, e depois a lavagem com água. Na consagração do sacerdote, em Levítico 8, a água e o óleo eram usados primeiro, e depois o sangue. Por que essa diferença? Porque Arão e seus filhos, os sacerdotes, já estavam em posição correta diante de Deus, como parte do povo redimido. Mas para o acesso à santa presença, no serviço sacerdotal, estar em posição correta pelo sangue não era tudo o que se exigia. Eles tinham também de estar exteriormente limpos, vestidos adequadamente, dedicados inteiramente a Deus e capacitados unicamente pela unção sobre suas cabeças. O poder do Espírito Santo, o santo óleo da unção. Quando Pedro escreveu aos seus irmãos, referindo-se a eles como sacerdócio real, em 1 Pedro 2,9, na introdução da carta, eles dizem que eles tinham obtido uma fé igualmente preciosa, na segunda carta, né, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A posição como justificado já estava garantida, mas ao dirigir-se a eles como sacerdotes, ele disse que eles foram escolhidos em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Porque é a figura do sacerdócio que ele está falando. Verificamos aqui a mesma ordem. Primeiro a santificação pelo Espírito, depois a obediência, representado pela inscrição na lâmina de ouro na cabeça do sumo sacerdote,
E por último, a aspersão do sangue. Então, a santificação do Espírito, veste lavada na água. A obediência, a separação só para Deus. A lâmina de ouro. E a aspersão do sangue por último. A menos que a ordem no atual significado espiritual seja conhecida experimentalmente pelo poder do Espírito de Deus, o crente pode ser salvo e estar seguro por causa do sangue da expiação, mas ele não será de fato um sacerdote para Deus. Forte, né, irmãos? O crente pode ser pastor. Olha só, irmãos. Pode ser ministro, presbítero, diácono, evangelista, quanto à posição na igreja. Pode ser mestre, pregador, obreiro da escola dominical, mas só será sacerdote quando tiver se despido do velho homem, as vestes velhas. Com os seus feitos e se revestido do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento epignose, conhecimento experimental, de relação íntima, não somente teórico, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, verso 9 e 10. Aos olhos de Deus, o velho homem é moralmente repugnante e deformado. Suas vestes são trapos imundos e sua presença não pode ser tolerada diante do trono nas alturas, onde nada que cause contaminação pode entrar. O crente que exibe o temperamento, sou assim mesmo, sou esquentado. O crente que exibe o temperamento, o desejo e a conduta do velho homem, ainda não começou a ser sacerdote diante de Deus. Ele é um salvo, mas não sacerdote, pois não se despiu das velhas vestes, nem foi lavado e purificado exteriormente, nem revestiu-se das novas vestes do novo homem, sobre cujas vestes e pessoa só o santo óleo pode ser derramado. Por que ainda deve haver a aspersão do sangue se já houve o despojamento, a purificação, o revestimento e a unção? A razão é que se trata de uma repreensão à ideia infundada de que a santificação prática pode alcançar perfeição absoluta nessa vida. Sempre vai ficar um resquício da velha natureza que precisa, por último, ainda assim ser coberto pela única perfeição absoluta, que é o sangue do Senhor Jesus. Embora o crente tenha rejeitado o seu velho homem, ao considerar que ele morreu na cruz com Cristo, conforme Romanos 6,6, julgue-se morto para o pecado, tenha virado as costas ao mundo como sua esfera moral de vida, como Israel abandonou o Egito, esteja vivendo diária, cuidadosa e intimamente na comunhão do Espírito de Deus, mesmo assim ele deve lembrar-se que aos olhos atentos daquele que conhece os corações, e vê a iniquidade, até nas coisas santas do seu povo, e não só nos caminhos e ações profanas, ele vê defeito. Por isso o sangue ainda precisa vir por último. Daí as fortes palavras de George Whitefield. Você precisa ser levado a entender que Deus pode condená-lo pela melhor oração mais espiritual que você já fez. Ou a frase do piedoso Thomas Boston, que disse: minhas obrigações no sábado eram suficientes para me condenar ao inferno. As expressões parecem severas demais, porém é muito, muito rara a percepção aguçada do grau em que o pecado pode impregnar e invalidar as atividades mais santas. É somente por causa do nosso sumo sacerdote que podemos ser aceitos diante de Jeová. Como mostra Êxodo 28, versículo 38, que acabamos de citar. Meditemos nas palavras de Paulo. Em nada me sinto culpado, Paulo dizia. Ou seja, sua consciência estava limpa, que é o padrão mínimo
abaixo do qual o cristão deve viver. Mas nem por isso, Paulo dizia, me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor, pois ele pode saber algo contra mim, do qual eu mesmo não estou ciente. Isso explica a declaração a respeito de a grande multidão que vem da grande tribulação estar em pé diante do trono de Deus, vestidos já com vestes brancas. Apocalipse 7, versículo 9. Esses da multidão não tinham vivido de forma tão limpa como as pessoas em Sardes. Esses da multidão não tinham vivido de forma tão limpa como as pessoas em Sardes, que não tinham contaminado suas vestes. As vestes dos indivíduos da multidão estavam contaminadas e precisavam ser lavadas. Foi o que fizeram antes que fosse tarde. Lavaram suas vestiduras, usaram a água. E usaram a água purificadora. E agora as vestes estavam limpas. Mas por fim, ainda assim, precisavam alvejá-las no sangue do Cordeiro. Então, por cima da lavagem mais profunda da obediência que nós damos a Deus, ainda tem que ter o sangue, irmãos, para completar tudo. É o senso de que, depois de ter obedecido, né, aquilo que Jesus fala, depois de ter feito tudo o que vos foi pedido, ainda deveis dizer, somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi ordenado. Mas sabe, irmãos, assim, eu queria dizer para os irmãos, saber disso mentalmente é uma coisa, agora ganhar isso na realidade, de estar vivendo já todo esse outro processo diante de Deus é algo muito mais profundo. Mas é o que se exige daquele que quer ser sacerdote. Quanto tempo eu tenho mais, irmãos? Livre? 15, 20 minutos, né? Tá, vamos mais um pouquinho então só. Aqui fala assim, contudo não tão absolutamente limpas a ponto de passar pelo escrutínio do santo. Ou seja, eles já estavam com as vestes lavadas, brancas, mas não totalmente limpas a ponto de passar pelo escrutínio do santo, diante de cujo trono eles deveriam estar. Por isso, o sangue do Cordeiro foi adicionado ao trabalho incompleto de tornar as vestes perfeitamente limpas diante do trono. Eles a lavaram na água e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Mas lembre-se, por aspersão, não por lavagem. Apocalipse 7, versículo 14. Ilustremos como exemplo caseiro da lavagem de roupa. A dona de casa primeiro lava as roupas na água e depois coloca anil ou um cloreto para realçar a brancura dos tecidos. O único outro uso neotestamentário da palavra grega para se referir a embranquecer, que em grego é leukai, nossa, que palavra difícil, leukainó, né, que fala de embranquecer as vestes, está em Marcos 9, versículo 3, onde diz que as vestes transfiguradas de Cristo tornaram-se sobremodo brancas. A palavra resplandecentes em Marcos determina o grau e o tipo da brancura que havia. E Lucas 9, 29 explica que a resplandecência era brilhante. E não só branca e clara, mas chegava a luzir de luz. Ou seja, as vestes de Jesus brilhavam como relâmpago, eram brancas como a luz, conforme Mateus o expressa em Mateus 17, versículo 2. É a mesma palavra usada para a brancura das vestes dos que se acham diante do trono, servindo a Deus no seu tabernáculo como sacerdotes. Eles lavaram as vestes na água e as sobremodo embranqueceram no sangue do Cordeiro. Tal brilho de santidade, tal resplendor de caráter está acima do máximo esforço do mais diligente e santo servo de Deus. Porém, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Remove a mais leve marca do velho homem, que ainda permanece no crente e anda na luz. A aplicação do sangue, que provém da virtude da morte expiatória de Cristo, ocorre depois da lavagem diligente das roupas do leproso e depois do banho e do paramento do sacerdote. Não é a atribuição inicial da virtude redentora da expiação.
pelo qual o pecador ou o apóstata é considerado justificado. A justiça legal, assim obtida, garante a segurança diante da lei. A santidade real e externa, pelo Espírito e pela palavra, deve ser acrescentado em seguida, para que o homem justificado esteja em pé diante do trono sagrado. Então, uma coisa é você... Irmão, porque vamos lá. Você acha que a lei servia para nos condenar, não servia? A quebra de qualquer mandamento nos condenava. Pelo sangue, pelo apossamento do sangue diante da lei, a lei não pode nos condenar. Mas você acha que o padrão de Deus está todo exibido na lei? Ou você acha que Deus é mais alto que a própria lei que ele deu? Com certeza, irmãos. Deus tem muito mais santidade do que a lei consegue demonstrar. Então, uma coisa é o sangue te lavar para a lei não poder te condenar. Outra coisa, irmão, é você ter direito agora de estar diante da face, do trono de Deus. Isso é mais alto do que o requisito baixo da lei. A lei está tratando com coisas que você tem de negativo. A presença santa de Deus é infinitamente digna da sua devoção. Uma devoção que você não pode dar. Então, está entendendo? Por isso que depois da lavagem, do mais profundo esforço de santificação que deve ocorrer, é necessário ainda o Senhor Jesus nos representar. Bendito seja Ele. Porque no fim ainda vai ser Ele que vai coroar tudo. A glorificação do nosso corpo, que diz respeito a essa última etapa de veste mais perfeita, é só pelo poder dele que vai se dar. Mas o ponto é que entre o sangue que me reconcilia e o direito à permanência pela completude do que Cristo fez, há a exigência da água. E, irmão, sendo de modo prático, o que é a lavagem de água de forma prática? É a obediência a tudo que você vê na palavra de Deus. É não fazer vista grossa para tudo que na luz do Espírito Santo Ele te mostra. Que você tem que se consertar, que eu tenho que me consertar. Despir-se das vestes velhas, da expressão de conduta do velho homem. Olha ali, ó. Eu pensei que você ia falar que você fez assim. Então, isso é para quem quer servir a Deus. E, sabe, quando alguém ia servir a Deus sem passar por esse tipo de metodologia santa, o que acontecia com ele? Morria. Dá para entender porque na esfera do serviço tanta morte espiritual ocorre? Porque você está perdoado, o sangue te lavou, você é filho de Deus, mas você não tem os requisitos do sacerdócio na vida. Não tem a fineza, a delicadeza da obediência sensível ao Senhor. Aí é claro, não está vestido, não está ungido. Então não tem como sacerdotizar. É interessante, irmãos que vão vivendo de qualquer forma, você vai vendo que ele até começa, mas ele nunca consegue terminar nada que é espiritual. Na vida dele, ele é infrutífero. Nada tem perfeito frutificar. Nada acaba, nada se conclui, sabe? Ele vai secando à medida que ele vai servindo. Não é nem... Você fala assim, mas é por quê? Porque os irmãos excluem ele da comunhão? Não, ele mesmo vai morrendo. Você começa a perceber a morte operando. Primeiro porque falta vigor espiritual. Tudo se torna um peso, difícil. Ele não fala, mas aqueles que estão diante de Deus sabem, e ele também sabe no coração dele. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que a gente possa olhar essas coisas aqui e entender que coisa preciosa. Uma coisa é o sangue, outra coisa é a água, outra coisa é o óleo, e outra coisa é a aspersão final sobre a coroa. Cada um de nós, na medida que tem de luz do Senhor, nós precisamos diante do Senhor falar, Senhor, se eu quero alegrar o teu coração, eu não quero só receber coisas do Senhor, eu quero, Senhor, ter uma vida que o Senhor consiga ter prazer em mim. Então me ajuda a tomar essas coisas, Senhor. Sabe, porque é a coisa mais bela, irmãos. Eu não sei se eu consigo ter eloquência para impressionar vocês, mas eu nem confio na minha eloquência, eu não tenho mesmo. E o Senhor não precisa dela também, mesmo que eu tivesse.
Mas olha só que coisa maravilhosa. Agora que você pega aquele homem, o sacerdote, né? Quando todo esse processo era feito e ele era consagrado, aí Deus mandava pegar aqueles sacrifícios que eram oferecidos e mandava ele comer aquilo. Aí ele era nutrido com aquelas coisas. E aí sabe o que Deus mandava ele fazer? Enche as mãos dele disso agora, para que ele abençoe as pessoas com isso. Coisa linda. Porque o Cristo que você foi formado em você, constituído em você, é o Cristo que você tem para ministrar. Ninguém pode ministrar aquilo que não te foi ministrado. E o sacerdote era consagrado. E aí Deus fala, e com esses atos os consagrarás. E a palavra consagração significa encher. Ou encher as mãos. Tem um hino do irmão Whitney Lee que fala, antes éramos tão vãos, nada tendo em nossas mãos. Pobres por dentro, pobres nas nossas vestes, nossa conduta era velha, do velho homem, vazio, desprovido de sentido, desprovido de realidade interna e externa, e não tendo nada para oferecer para ninguém, porque nós mesmos éramos uns mendigos. Mas aí Deus pega esse homem nessa condição, reconcilia ele por toda a obra do sangue, lava ele, veste ele, orna ele com a coroa, unge ele com o óleo, asperge o sangue, enche o estômago dele com as ofertas de Deus, mudando ele por dentro, e enche as mãos dele com o que ele comeu, para ele abençoar os outros. Que coisa linda, irmãos, era o sumo sacerdote, pleno de glória e beleza, e de dons e realidades para os homens carentes da graça de Deus. Essa é a figura nossa, na igreja. Aquilo que comemos de Cristo, somos lavados com a realidade da sua palavra, do seu Espírito. Somos ungidos pelo poder do seu Espírito, separados para Ele, aspergidos por Ele, enchidos e nutridos metabolicamente com Ele. Porque quem de mim come, por mim vive, Ele falou. E por fim, as nossas mãos se tornam cheias daquilo que comemos. E na realidade daquilo que experimentamos, nós abençoamos as pessoas. Isso é o sacerdócio. Mas sabe, por que a maioria não tem isso? Porque a maioria só sabe vir para o culto, esperar uma bênção de Deus, voltar para casa e comer macarronada domingo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Se você quer descer para sua casa, tá tudo bem. Tá tudo bem se você quer ser só um crente salvo. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Que Deus me chamou. O Senhor tem mais para nós, irmãos. Só que Ele não abre mão dos seus princípios. Os irmãos lembram que no dia da consagração em Levítico, que começa no capítulo 8, vai para o capítulo 9, chega no capítulo 10, quando a consagração está terminando, o fogo de Deus cai no altar, acende o altar, e o que acontece imediatamente? Os dois filhos de Arão, que tinham sido assim vestidos, eles dão um movimento em falso. Eles não sabem apreciar o fogo do altar. Eles acham que pode oferecer um fogo de outro lugar. E quando eles fazem isso, fogo da parte do Senhor os fulmina, imediatamente eles morrem diante de Arão. Ou seja, irmãos, aqui tem uma coisa que a gente tem que temer. Ao mesmo tempo que é um privilégio muito alto, é de uma solenidade também muito alta. Porque quanto mais perto você está de Deus, na medida que você está perto dele, ele vai cobrar de você. O Senhor disse assim, a hora que os dois filhos de Arão caem mortos: mostrarei a minha santidade em todo aquele que se aproximar de mim. E ainda diz para Arão, não chora pelos seus filhos não. Porque o ofendido aqui não foi eles. Sabe, irmãos, no sacerdócio também a gente tem que aprender a abandonar os nossos afetos naturais. Eles não são parâmetro do nosso serviço e da nossa adoração. Ser imparcial para com as demandas do coração do Senhor. Você chora pelos seus filhos, mas e pelo Senhor, quem chora?
o principal ofendido não foi Arão, foi Jeová. Então Moisés falou, cale-se, não lamente pelos seus filhos. Então são coisas que o Espírito Santo vai nos ensinando. A fineza do Senhor, a delicadeza do Senhor, a santidade do Senhor, a honra do Senhor, o mérito que o Senhor tem, irmãos, para quem quer viver uma vida que satisfaz a Deus. Eu já vou parar, tem só mais alguns minutinhos, deixa eu só concluir aqui um pedaço a mais. Puxa vida, depois ele vai entrar em tanta coisa aqui ainda, meu Jesus amado. Vamos ter que parar. Senhor Jesus. Há um privilégio ainda maior do que estar em pé diante do trono. O rei promete para as pessoas que não contaminaram suas vestiduras que elas andarão de branco com ele, pois são dignas. E quem vencer será assim vestido de vestiduras brancas. E será companheiro constante e próximo do soberano do universo. Visto que o Rei da Glória tem companheiros, de acordo com Hebreus 1:9. Irmãos, ali é dito que o Pai ungiu o Senhor Jesus com um óleo muito mais excelente do que todos os seus companheiros. Mas o rei tem companheiros. Alguns vão ter o privilégio de serem companheiros do rei no dia da alegria do seu coração. Portanto, Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14 diz, na tradução da Bíblia de Jerusalém: Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel, para que ninguém de vós se endureça, seduzido pelo pecado, pois nos tornamos companheiros de Cristo, contando que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. O início da nossa confiança em Cristo garantiu a nossa posição eterna como justos perante a lei, mas é o fim da nossa confiança que irá assegurar a dignidade de sermos os companheiros pessoais do Senhor na sua glória. Essa etapa exige o uso diligente da água e do sangue. É o que todos os tipos, profecias e promessas declaram com a mais elevada firmeza. Surge da própria santidade de Deus. Amém. Então isso é o que eu queria dividir aqui com os irmãos. Tem outras coisas aqui, mas agora ele vai falar da bacia, vai falar da lavagem da água purificadora de Números 19 e outras coisas que tem também relacionadas à água. É muito mais do que só a lavagem inicial do sangue. Tem a ver, irmãos, com, sabe, nós permitimos que o Espírito Santo esquadrinhe o nosso coração à luz do que Deus é, do caráter dele, do caráter do Filho dele na palavra. Cada um de nós aqui tem uma medida e nós precisamos nos preocupar com isso. É na medida que essas coisas vão acontecer que nós vamos experimentando o peso do sacerdócio. Do contrário, se a gente não se preocupar com isso, você pode vir na reunião, ser um filho do Senhor, estar aqui, alegre com os irmãos. Depois você volta para casa, justificado, em paz, mas nunca podendo dar uma alegria para o coração de Deus. Você está alegre, porque Deus alegrou o seu coração, pelo que Ele te fez por meio de Cristo. Mas a questão é que o sacerdote não só... Vamos ver esse versículo para concluir, olha só. Aqui em Hebreus, aparece essa expressão que eu queria salientar para os irmãos. Porque o sacerdote não tem função só de tratar com o pecado. Os sacrifícios cruentos, que é para lidar com a necessidade do homem. Ele tem os corbãs, as ofertas de gratidão para a alegria de Deus. O privilégio do sacerdote, irmão, é que ele se torna, como a gente falou na primeira comunhão lá, um ingrediente da alegria divina. Não tem nada mais grande que isso, de Deus se satisfazer. Não é só Deus nos satisfazer. É pelo trabalhar dele, claro que é por ele. Mas nós tomarmos em responsabilidade aquilo que nos dá a ponto de ele poder se alegrar conosco e colocar a sua glória no nosso meio, irmãos.
Aqui em Hebreus, então, acho que é capítulo 8. Se eu não me engano, está no 8. Quando está falando da tenda celestial, onde Jesus ministra. Isso, capítulo 8, versículo 1 em diante. Ora, o ponto principal de que viemos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se sentou à destra do trono da majestade nos céus, servidor das coisas santas e do verdadeiro tabernáculo que erigiu o Senhor e não o homem. Porque todo sumo sacerdote, olha só, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar oferendas e o quê? Sacrifícios. Oferendas aqui falam das ofertas de cheiro suave, aquelas que é para alegrar Deus. E os sacrifícios falam das ofertas cruentas, destruídas no fogo, para tratar com o pecado do pecador. Mas você está percebendo que o ofício sacerdotal, ele lidar com um privilégio, irmãos, não só de salvar os homens, abençoar os homens. Isso já seria grande demais, que Deus, pela sua graça, use pessoas como nós, para instrumentalizar a salvação, a bênção dele na vida dos outros. Isso é maravilhoso. Mas mais do que só alegrar os homens e dar salvação a eles, o sacerdote também oferece oferendas, são os corbãs, são os presentes de alegria para Deus. Então você tem um santo privilégio. Eu acho que não tem uma vida que é mais abençoada na terra. Uma vida que consegue tirar sorriso de Deus e satisfazer a necessidade do pecador. Nem o presidente da república, irmãos, nem o rei, nem príncipe, nem médico, nem nada. Ninguém tem um privilégio tão alto. Você poder mudar o destino eterno das pessoas. Deus te instrumentalizar para isso. E não só o destino eterno, mas também o caráter, a vida, levando ela a conhecer mais o Senhor. É um gozo, como Paulo fala, que vai levar você a ver isso como sua coroa e glória naquele dia, de um peso eterno. Mas mais do que isso, existe uma realidade disso aqui, tudo que tem a ver com alegrar Deus. Sabe, aquilo que a gente estava falando na primeira reunião? Deus em nós e nós nele. Uma vida tal, irmãos. A irmã Barber, por exemplo, o irmão Atmani fala que ela vivia uma vida desse jeito, tão tomada do Senhor, na comunhão com ele, que às vezes o irmão Atmani ia, no início do ministério, do serviço dele ao Senhor, ele tinha muitos conflitos interiores, porque ele era um jovem sério, que queria se comprometer com o Senhor, e todo mundo que é sério e quer tratar de fato as coisas, tem problemas espirituais que precisam ser resolvidos, e ele não tinha ninguém para ajudar ele ia até ela. E ele falava assim, irmão, às vezes eu chegava na casa dela, ela não estava. Mas quando eu chegava, eu falava assim, a casa dela, a casa física dela, tinha um senso tão profundo da presença de Deus, que os meus conflitos eram todos iluminados e resolvidos instantaneamente. De eu entrar na casa daquela irmã. Ataques espirituais, confusões espirituais, problemas de falta de luz e percepção. Irmão, você tem ideia que é isso? Você chegar na casa de alguém, você chegar na casa de qualquer irmão aqui, com um problema que você não tem uma solução, você está aflito. E você entrar, aquele irmão não precisa abrir a boca para falar com você. Ele cultiva uma relação com o Senhor, numa esfera reinante da vida tão profunda, que estar na casa dele faz com que você tenha uma luz espiritual que você não tinha. Sem ele precisar abrir a boca. Ou também como ela, também ele fala dessa realidade que ela vivia com o Senhor, que às vezes, ele disse assim que, olha só irmãos, que coisa impressionante. Ele disse que uma vez ele estava passando uma situação que ele sabia que o Senhor pode perdoar todo pecado e toda falha, mas que ele sabia que o Senhor não pode ser conivente com as nossas falhas que você sabe que tem que tratar e não consegue e não resolve. Então isso estava dando um conflito, ele estava passando por acusações, ele não sabia como lidar com aquilo, e ele foi até ela,
E ele falou, irmã, minha situação é essa, essa, e essa, e essa, e essa. Ele começou a falar. Quando ele terminou de falar, ela falou, Cristo é vitorioso. Mas assim, não é eu, como eu falando aqui, irmãos. A hora que ela olhou bem para ele e falou assim, Cristo é vitorioso. Aí ele ainda, né, falou assim, irmã, eu sei que Cristo é vitorioso, mas eu quero saber como experimentar essa vitória em mim, porque eu não estou provando essa vitória porque eu estou sendo derrotado nessa e nessa área. Ela falou, Cristo é vitorioso sobre essa e essa área. E aí ele tomou um senso assim havia uma realidade, uma substância de poder espiritual na fala dela que entrou nele de uma forma. Aí ele oscilou de novo e falou, não, mas tudo bem, irmã, eu sei que ele é vitorioso até sobre isso, mas como que na minha vida, ela falou assim, Cristo é maior do que a sua vida. Ele é vitorioso até sobre isso. Mas irmã, e se eu tiver com problema de incredulidade, porque ele é suficiente para a sua incredulidade. Cristo é vitorioso sobre a sua incredulidade. E ela começou a proclamar, irmãos, numa unção de sacerdotização ali, sobre ele, a vitória de Cristo. Ele falou, com 3 minutos, eu saí curado, liberto de tudo. Eu toquei a realidade da vitória de Cristo de uma forma que não tinha tocado antes. E eu sabia, eu estava diante de uma irmã que conhecia o Senhor. Ela conhecia o Senhor. Outra vez ele estava doente. E veio um irmão, orou por ele não sarou. Veio outro irmão, orou. O irmão orou com palavras bonitas, ele não sarou. Veio outro irmão e orou, ele ficou mais doente ainda. Aí veio a irmã Barber, e ele fala assim no livro, mas quando a irmã Barber abriu a boca, foi diferente. Ela não orou muito. Ela só abriu a boca e, como estando na presença de Deus, ela disse, Senhor, tu permitirás que o teu servo baixe a cova? Levanta o teu servo para que ele louve o teu nome. Só os vivos te louvam. Ela citou o Salmo 6 na oração, irmãos. Mas com uma realidade de alguém que está na presença de Deus sacerdotizando. Ela tomou de Cristo na palavra e infundiu nele. Quando ela acabou de falar essas palavras, toda a febre abandonou o meu corpo. Toda a fraqueza que já durava mais de 100 dias simplesmente foi banida. E eu falei, como essa irmã conhece o Senhor? Como ela vive diante de Deus? Mas você sabe qual era o segredo dela? Eu já falei para os irmãos, diz que ela morreu e ela não tinha nada para deixar para ele, exceto uma Bíblia e alguns poemas que ela havia escrito. O irmão Ni recebeu a Bíblia dela, né? E veja lá a realidade da lavagem de água pela palavra. Quando ele abriu a Bíblia dela, ele encontrava várias porções da Escritura que estava escrito assim, testado, aprovado. Testado, aprovado. Testado, aprovado. Ou seja, eu comprovei na minha vida essas promessas. Por obedecer ao Senhor, há uma comunhão entre eu e Ele, que é diferente. Irmãos, até, sabe, a irmã Ni falava assim, até quando a gente vai viver de testemunho dos outros? Do que grandes heróis fizeram. Mas isso não se tornar a nossa vida. A gente só ficar com a alegria de ser perdoado, vamos para casa e está tudo bem. Mas não temos alegrado o coração de Deus, nem tido poder para abençoar as pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu também me pego, irmãos. Eu também estou compartilhando aqui com vocês, pedindo a mesma graça e misericórdia do Senhor. Que haja uma realidade para que essa casa que nós começamos a ver, e o pórtico pelo qual nós entramos, nos dê a convicção de que nós estamos ali dentro como sacerdotes para, por meio de Jesus Cristo, oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue falando conosco, nos estimulando a uma busca mais profunda, a uma realidade com o Senhor. Obrigado.
a não se contentar em só ser salvo, perdoado, mas a ser sacerdotes na casa de Deus. Que assim seja, irmãos, para a glória do Senhor.